Então Isso. traz o Cajá pro jogo, cara, pra gente se apresentar aí. Tamo junto, meu camarada. Cara. 3 cariocas, né? O Cajá é carioca também, né, meu camarada? Tá legal então, meu camarada. Entra aí, doutor Cajá, Arthur Cajá, aqui no palco do Pipoca Ágil. E aí, família, tranquilo? A história aí do acaso acontece porque pessoas que querem realizar se conectam, né? Eu acho que esse acaso tem muito a ver com o que é a verdade da inovação, pessoas, né? Acho que a inovação ela acontece por causa de pessoas que querem realizar, que estão dispostas a se desconstruir, se ressignificar para criar algo maior. Porque o legal desse encontro foi que o Luiz, que cedeu espaço lá na época tal, aí ele falou, cara, eu tive aula contigo, eu conheci o Design Thinking contigo, porque ele tinha tido aula comigo em 2015 num projeto do Rio Criativo. E aí, cara, tanto que até hoje ele fala, caraca, eu achava que tu não é nem no encontro, que pra mim é assim, tipo, tu é um professor, um cara que já trabalha com Design Thinking, né, há muito tempo, não é nem aparecer aqui nada, eu tava lá amarradaço, sacou? Porque eu acho que a gente tem que entender que ninguém é diferente de ninguém, a gente pode saber um pouco mais de alguma coisa ou outra, mas, cara, não é impossível você aprender, se você tiver tempo e vontade. Então, quando a gente se desconstrói para se reconectar, e para que isso seja maior, eu acho que isso é um grande valor. Então, acho que esse foi o valor desse encontro nosso do acaso, que rende uma amizade até hoje, rendeu um projeto que é o Design Thinking Rio, né? A gente continua com o grupo, a gente não tem feito mais eventos há algum tempo, já há alguns anos, mas o grupo continua lá ativo, quando a galera quer participar. E, bem, é isso, né? Essa daí é o caso de amor ao Zeca aí. Você já puxou de uma história, tu já fez uma introdução para falar um pouco de inovação, mas antes da gente entrar no tema, cara, fala um pouquinho do Cajá. Eu já, para mim também foi uma surpresa você ir, porque eu já te conheci pessoalmente. Né? Quando eu chamei para esse grupo separado, não, eu não me liguei. Mas depois que a gente começou a falar ali no grupo, falei, caraca, esse cara é o Cajá. Falei, porra, cara, quem eu fui puxar, cara? Que doideira! E aí a parada firmou. Mas me fala um pouquinho, cara, do teu perfil, cara, do que você faz. A gente aqui não tem aquela parada de apresentar PPT, PowerPoint, fazer aquilo que eu sei que não é a tua vibe também, a tua vibe é um flow de conversa. Então, cara, tentando ser sucinto, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar com a criatividade mesmo sem saber disso, né? Aí eu conheci o design, cara, com 25 anos. Eu não conheci o design, sou que vocês estavam perguntando se é carioca, cara, eu sou do ZN, Zona Norte, sou morador do Meia. Nessa época que eu conheci o design, eu morava ali no Oteiro, né, aqui na Camarista Meia. Então era um mundo totalmente diferente do meu. Só que eu já praticava a criatividade. E aí a minha ex-esposa, na época era minha namorada, ela falou assim, cara, o que você faz é design. Por quê? Porque a minha diversão era criar cartazes, era criar arte, era fazer protesto com grafite, stencil. Então eu já trabalhava com direção de arte, design, sem saber. Ela me guiou, fiz um curso, me apaixonei pelo design, fiz faculdade, né? Não cheguei a entregar o projeto final lá do design gráfico. E comecei a trabalhar logo. Então, trabalhei com direção de arte, publicidade, design gráfico. Fui evoluindo, né, no contexto de direção de criação, a trabalhar com design estratégico. E na época que eu trabalhava com design estratégico e tal, eu tive algumas agências pequenas, estúdios. Tive uma grande agência, que foi a Guerrilha Comunicação Tática. Então, ela foi grande, a gente atendeu Bradesco, Claro, a gente teve, sabe, tinha funcionário e tal, tinha grandes parceiros da Upline. Dessa época, em 2008, eu rompi com a Guerrilha e criei a HC, que já trabalhava em 2008 com squads, remotamente, e trabalhando por projeto. Né? Então, desde 2008, eu estou nessa batida de trabalhar com projetos diferenciados. E aí, cara, eu fui chamado para palestrar lá em 2005, ainda na Guerrilha. E aí minha primeira palestra foi de meia hora, numa participação, que virou uma palestra de 1 hora, me pediram um conteúdo de 3, resumo da ópera, que no final das contas eu fui parar no IED, dando cursos enormes de 30, 40 horas, né? Sou parceiro até hoje, sou coordenador de Design Thinking em alguns projetos, trabalho como supervisor pedagógico em alguns contextos, e trabalho na PUC, né? Sou consultor de Design Thinking pela PUC Gênesis, né? Da PUC. O IED, como eu falei. Na Firjan... Fala só um pouquinho do IED, a sigla do IED, para quem... Instituto Europeu de Design. É o Instituto Europeu